Eu quero saudar meus irmãos, as minhas irmãs, com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos sauda é o vosso cooperador, irmão Cláudio. Irmão amado, irmã amada, estava ausente do canal, meus irmãos. A doutrina divina, mas o sentido de Deus é mandar este áudio para os irmãos, para minhas irmãs, que estamos na campanha na igreja aqui onde nós estamos dirigindo, é a campanha mundial do jejum da última hora, com o tema o jejum da vitória, meus irmãos. O encerramento será domingo agora, e domingo agora, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, na oração de 12h30, antes de 1 hora, estarei enviando a oração para vocês da campanha, igreja. Esta campanha onde Deus tem operado, Deus tem feito muitas coisas nesta campanha conosco, meus irmãos. Então, em nome de Jesus Cristo, irmão, você vai receber a oração da campanha. Creia em nome de Jesus que no encerramento desta campanha, ao entregar a oração com vocês, ao entregar o jejum também junto com vocês, creia que o Espírito Santo vai dar vitória a você, meu irmão, que está enfermo. Você, minha irmã, que está enferma, desenganada pela medicina. O sangue de Jesus vai te dar vitória. Também tem um comunicado da parte de Deus, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, irmão, Jesus está voltando. Não há mais tempo de brincar não, meus irmãos. Vamos nos converter a Cristo. Vamos viver a doutrina de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós abrimos esta igreja, ali onde a gente está dirigindo, e o Espírito Santo, irmão, falou comigo. Eu lutei muito em oração e jejum. E o Senhor dizia, meu servo, a minha igreja é diferente. E a diferença da igreja de Cristo, irmão, está na doutrina. Se não zelarmos a doutrina, é como dizia o nosso irmão missionário Davi Miranda. Se não guardar a doutrina, irmão, não viver ela, Deus não pode ser conosco, não. Lembra no tempo de Moisés, meus irmãos, que Deus deu os mandamentos a Moisés para pregar para o povo de Israel. E aquele que não obedecesse, irmão, ele via a luta que ele passava. Aquele que era rebelde a Deus, rebelde, meus irmãos, minhas irmãs, não podia de maneira nenhuma ser herdeiro das promessas divinas. Então agora também no tempo dos apóstolos, Deus entregou através de Jesus os mandamentos. Jesus deixou a doutrina santa, usando nossos irmãos apóstolos. Lá em Mateus capítulo 7, verso 13, ele disse, porfiai entrar pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Então, meus irmãos, entra pela porta estreita, entra pelo caminho apertado. Você que está na vaidade, irmã, você que está na pintura, as coisas mudando. Eu me lembro, meus irmãos, claramente, que Deus usava o irmão Emerson Nunes. Eu nunca esqueço do que ele passou, meus irmãos. E Deus usava o irmão Emerson Nunes, dizendo para nós, falando para a igreja, falando, despertando, quando ele ainda estava congregando na outra igreja. E ele dizia, ele via as igrejas de interior, aquelas igrejas humildes, meus irmãos, guardando a doutrina. Ele via algo resplandecendo sobre ela. Era uma coisa linda, meus irmãos. Ele via aquela igreja que vivia a doutrina, que cuidava da doutrina de Deus, que zelava pela doutrina, aquele algo brilhante. Eu tenho certeza, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo a igreja se desconvertendo, que não estão mais praticando a doutrina, agora aceitaram o mundanismo. Eu tenho certeza diante de Deus. Lembra no tempo de Elias? A Bíblia diz que Elias disse, Senhor, já mataram todos os teus profetas, só resta eu. Elias nem sabia ainda. Deus tinha preparado 7.000 profetas que não tinham se curvado perante Baal. Então, meus irmãos, mesmo a igreja se desconvertendo, porque está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19, é misto que haja entre vós heresia, para os que são sinceros se manifestem. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo a igreja liberando aquilo que era pecado e hoje não é mais, eu tenho certeza que ainda há homem de Deus, eu tenho certeza que ainda há mulher de Deus zelando pela doutrina,
Em nome de Jesus Cristo, irmão, lembra no tempo de Acabe? A Bíblia diz que existia um profeta, não estou lembrado o nome deste profeta, fugiu da minha mente agora, que ele vivia lá dentro, meus irmãos, e zelava pela doutrina. Ele dava algo aos profetas de Deus, estava escondido, irmão, na caverna. Ele dava algo e pão, alimentava, mesmo ele se vindo ali na mesa de Acabe. O rei Acabe, ele era um homem de Deus, porque ele não se contaminava, irmão, com as coisas mudanas do rei. Era como Daniel e os 3 jovens, quando o manjaram daquele rei da Babilônia, queria que eles comessem, bebessem, desfrutasse do gozo dos deuses daquele rei. Mas Daniel e aqueles 3 jovens foram tementes a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, você que zela pela doutrina, eu sei que não vai ser fácil, meus irmãos, mas eu tenho certeza, quando Jesus voltar, aqueles que ainda permanecer nesta igreja, que zelar pela palavra, não vai ser fácil, mas eu tenho orado a Deus enjoado. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar escape. Eu tenho certeza, está escrito na Bíblia, meus irmãos. Lá em 1 Coríntios 10, 13. Não veio tentação sobre vós, a não ser humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que não pode. Então Deus vai dar um escape para os salvos. Deus vai dar um escape. Aquele que Deus tem um chamado dele. Aquele que Deus tem um chamado. Deus está levando para a igreja mais e santa, que vive a doutrina. Aqueles que têm um chamado de Deus permanecer lá. Porque lá ainda há homens de Deus pregando contra o pecado. Não é fácil, mas o Espírito Santo tem nos dado graça. E a campanha que eu fiz, mesmo eu estou fazendo, até o último domingo desse mês, é a campanha pela igreja do Senhor, por esta igreja que está sofrendo muito, meus irmãos. Vive uma doutrina santa, vive uma doutrina divina. E agora, meus irmãos, estão abrindo a mão de muitas coisas. Mas Deus tem mandado eu fazer campanha. Eu tenho feito campanha para Deus dar o grande livramento, a doutrina santa dele, meus irmãos. Não deixe entrar a doutrina de Balaal, nem de Jezabel, nem dos Nicolaita, mas que a doutrina santa permaneça. Como disse Paulo, se a tais igreja tem os tais costumes, a igreja de Cristo não tem não. Então nós vamos relar dia e noite, chorando e gemendo, para que Deus venha dar o grande livramento. Porque no tempo do fim, disse o profeta Malaquias, que veremos a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, do ímpio e do justo. Eu tenho certeza que aquela revelação que o irmão passou, eu tenho certeza, irmão, que a igreja do Senhor, que tem sofrido tanto, que tem chorado tanto, porque o próprio, lá no livro de Tito, o próprio irmão Tito, ele diz, 2,14, ele diz, eis que Deus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, meus irmãos, mesmo a igreja quer uma benção na mão de Deus, que hoje não tenham visto tanto milagre, mas os irmãos que zelar pela doutrina, em nome de Jesus, irmão, faz a tua parte. Não deixa não o mundanismo entrar dentro da igreja não, irmão. Não deixa não, irmã. Se converte a Deus, ora, porque o Senhor dizia para mim, aquele que não zelar pela minha doutrina e não viver ela, o Senhor não pode ser conosco não, meus irmãos. Quando nós abandonamos a doutrina de Deus, estamos tirando de nós, irmão, a presença divina. O próprio Jesus mesmo disse na palavra dele, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o que não me ama, não guarda os meus mandamentos. Está escrito lá em João, meus irmãos. Parece que é capítulo 14, verso 22 ou 23. Então, se você ama, você guarda os mandamentos de Deus. Então, domingo agora, em nome de Jesus, eu estarei, meus irmãos, enviando um áudio. É da oração do encerramento desta campanha. O Espírito Santo vai te dar vitória, minha irmã. O Espírito Santo vai te dar vitória, meu irmão. Ora pelo meu irmão, ora pela minha irmã, que agora, irmão, que você está aí a larga distância, ore também, se esforça, em nome de Jesus Cristo, você que orava pela manhã, pela tarde, pela noite, e desvaneceu, desperta espiritualmente, Jesus está voltando, a vinda de Jesus está muito perto. Então desperta, igreja querida, igreja amada. Então domingo agora é o encerramento da campanha. É dia 26, se não me falha a memória. Estaremos entregando esta campanha, o nosso jejum a Deus. E orando por vocês,
para o Espírito Santo sarar a tua enfermidade, resolver os teus problemas, colocar o temor e o tremor dentro do teu coração. Quero fazer um instante de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, quero te apresentar, meu Pai, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que o Senhor vai permitir ouvir esta oração, ouvir, meu Pai, este comunicado do Senhor, para os santos, para aqueles, meu Pai, que te ama e vive a palavra. Ajuda as igrejas do Senhor, meu Pai, não deixa, meu Pai, as igrejas do Senhor abandonar a doutrina, não, meu Pai. Usa ali, Senhor, a presidente geral, a irmã Miranda, Senhor, usa ali, meu Pai, os dirigentes, os pregadores, meu Pai, no temor e tremor, para zelar pela palavra, pela doutrina do Senhor. Ó Deus, não deixa, meu Pai, que Satanás venha ter êxito do Senhor, mas cobre-nos com teu sangue e nos reveste do poder do alto, confirmando, Senhor, a bênção e a vitória, o grande livramento do Senhor. Recebe, meu Pai, esta humilde oração, preparando os irmãos, as irmãs, para receber a oração de domingo, meu Pai, do encerramento da campanha, do jejum mundial, da última hora, com tema, o jejum da vitória. Recebe, meu Pai, essa humilde oração, confirmando a bênção e a vitória. Amém e amém, meus irmãos, e amém, minhas irmãs. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saudou foi o irmão Cláudio, cooperador, irmão Cláudio. Orei por mim, meus irmãos, para que Deus me dê graça. Nós permanecemos na doutrina de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.